E a gente já chegou de novo, tá? E com uma surpresa, vamos dizer assim, porque a assessoria de imprensa do esporte tinha passado para os jornalistas, para comentaristas, para todos que fazemos a mídia, que o Alan Ruiz e o Peglo não tinham viajado. E a gente fez o pré-jogo aqui agora de manhã, contando com as ausências de Alan Ruiz e também do João Peglo, dois reforços e únicos até agora que podem jogar, ou pelo menos que já chegaram, né? Agora o Michel Lima, não sei se chegou ontem, mas que estão no Recife de certeza. A gente tem o Alan Ruiz e o João Peglo não viajariam, e eu fiz aqui. Porque essa era a informação, que ele não viria, ou melhor, que ele não iria, que eles não iriam nem pegar a relação. Essa foi uma notícia que a gente recebeu. Agora o Alan Ruiz reposta um story, né? Que o irmão dele, alguém da família dele, coloca uma arte que ele vai pro jogo. Tá aqui pra vocês. Então assim, tá no Instagram do Alan Ruiz que possivelmente no banco ele vai estar hoje. Se vai jogar ou não, é outros 500. Tentei entrar em contato com pessoas dentro do esporte que não me responderam por enquanto. Mas eu corri pra fazer esse vídeo pra vocês porque o esporte pode ter novidades no time de hoje, tá? A começar pelo argentino Alan Ruiz, que chegou aqui há 2 semanas atrás já vem treinando com o elenco, já vem tendo um pouquinho mais de viabilidade para jogar. Reunia ainda não tanta, né, na parte física, por isso que estava em processo da parte física mesmo, mas o esporte tava aí no sapatinho para ele estrear bem, tal. Então assim, ele não iria, tá? Porque segundo foi passado da assessoria de imprensa do esporte é que ele não iria viajar com a delegação, ok? Até aí tudo bem? Certinho. Então o Alan Ruiz reposta uma story que alguém da família colocou dizendo que ele vai pro jogo. Então se ele vai pro jogo, se repostou, é porque realmente viajou, tá? É porque deve hoje ser ao menos reserva de um time que tá precisando de reforços. Não é que tá precisando, está implorando, suplicando, desesperado por reforços, na minha opinião. É um time hoje que vai desfalcado, perde um jogador que, sem sombra de dúvidas, é a cabeça do time no meio campo ali, que é o Jorginho. Quando não joga tanto, quando não tá no dia dele, aí o time perde um pouco, mas quando ele tá jogando bola, ele consegue ter aquela importância fundamental pro time do esporte na partida, em qualquer que seja ela, tá? Então o Alan Ruiz hoje deve começar no banco, mas pegou relação. Agora, o que eu fico estranhando é porque a assessoria de imprensa do esporte passou para todo mundo que nem viajar ele tinha viajado. E de repente, posta uma foto, uma história, ele reposta uma story afirmando que vai pro jogo. Outra situação ocorreu por conta agora do João Peglo. Ele agora, acho que há 1 horinha atrás, 40 minutos, postou no seu story isso aqui também. Também foi dito pela assessoria de imprensa do esporte que não tinha viajado o João Peglo. Jogador de 22 anos que chegou agora, 23 anos, que chegou do Internacional, naquele processo de Riquelme vai, com um ano de empréstimo com opção de compra, e o João Peglo também vem com 1 ano e por opção de compra. Foi esse formato de negociação entre esporte e Internacional. Riquelme, inclusive, já está no Rio Grande do Sul. Mas o João Peglo também não tinha. Por quê? Porque até então a gente não sabia se o jurídico do esporte tinha derrubado a punição que ele tinha, ou melhor, que ele está cumprindo ainda de uma briga, de uma expulsão lá na Ucrânia, no Dnipro 1, um time da primeira divisão ucraniana, que ele foi um dos destaques, camisa 10. Então assim, gente, o que é que a gente pode esperar para hoje? 2 jogadores, pelo menos, no banco de reservas. O João Peglo é uma coisa até mais certeza, porque ele divulgou a arte própria que ele mandou fazer. Linda, né? Porque a arte do Alan Ruiz estava uma coisa impressionante, né, cara? Olha a arte do Alan Ruiz para a arte do João Peglo. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que essa de Alan Ruiz foi o irmão, alguma coisa que colocou e ele repostou, né? Acho que ele não teve tempo de fazer. Já o João Peglo mandou fazer uma arte com a sua assessoria lá, pá, e já postou no seu story também. Então hoje o esporte deve ter novidades no banco de reservas. Uma notícia muito boa, né? Porque o esporte aí hoje só de meia mesmo, meia, só era o Juan Xavier. O Anderson Moreira, pelo que eu tô vendo, pelo que a gente vê, não gosta de utilizar o Juba no meio de meia atacante. Por trás dele, Fábio, Matheus e Ronaldo. E na ponta, o Felipinho. Ele não gosta. Ou também porque ele perde muito banco que não tem. Um banco inexistente, um banco inútil. Que hoje não adianta, né? Ah, vai botar o Juba pra cá, o Felipinho. Mas se tirar o Felipinho ou o Juba, quem vai vir? Gabriel Santos, Fabrício Daniel não viajou. Ou pelo menos foi isso que foi passado, né? Porque ele ainda tá machucado. Tá se recuperando de lesão. Mas o Alan Ruiz e o João Peglo deve ser hoje 2 jogadores, os 2 novos jogadores do esporte que devem configurar
pelo menos, tá? No banco de reservas da equipe rubro-negra. Vamos aguardar, vamos esperar, mas foram os próprios jogadores que colocaram nos seus próprios stories. Não é ninguém falando. É os próprios, tá? São os próprios que estão renomando essa expectativa do torcedor rubro-negro. Que hoje é um jogo dificílimo, um jogo contra um adversário que, jogando dentro do seu estádio, é muito, muito, muito difícil no Antônio Ascioli. Mas a gente aguarda que seja um bom jogo para o Sport, que saia com resultado positivo. Uma derrota é o último caso, mas a vitória em primeiro, um empate, não deixa de ser... Tá, bom, né? Devidas e guardadas as devidas proporções. Mas o Sport vai com Love, vai com Juba, vai com Edinho, tem o Labandeira voltando, pode ter o Alan Ruiz e o Peglo, que colocaram, por isso que a gente veio aqui fazer esse vídeo para vocês. Enfim, outra. Cariús, Renan, Peglo, são todos ex-Atlético Goianiense. Então, a gente tem 3 na linha que pode decidir. Cariús pode decidir. Renan não, né? Mas tem o João Peglo, tá? Que também jogou no Atlético Goianiense. E ainda tinha também o Jorginho, né? O Jorginho também, que hoje não pôde jogar, não viajou, tá machucado com a lesão de grau 1 na coxa, né? Salvo engano. E aí não vai poder, mas o Jorginho até ano passado estava jogando no Atlético Goianiense e foi rebaixado com eles por lá. Mas foi um dos destaques. Já o João Peglo, o time dele, antes dele ir pro Dnipro, emprestado do Inter, ele foi emprestado do Inter para o Atlético Goianiense. Então hoje, João Peglo, imagina, chegar já decidindo. Se é que vai para jogo também, né? Tá relacionado? Tá, porque ele mesmo postou a história dele, a arte que ele mandou fazer, tudo e todos. Então agora a gente aguarda aqui para ver o que vai acontecer. Mas... baita notícia pro torcedor rubro-negro hoje, que vai assistir, que vai deixar de sair logo para assistir de 21h30, Sport e Atlético Goianiense. Ou melhor, Atlético Goianiense Sport. Atlético Goianiense hoje 11º colocado, Sport na 3ª colocação. Caso de vitória, volta à 1ª colocação, tá? Porque Vila Nova e Criciúma, respectivamente, tem 34, Sport 32. Com 3, 35, um ponto a mais que o time mineiro e o time de Santa Catarina. Vamos aguardar. Cheiro no coração, tamo junto. Bora, Alan Ruiz. El Mago. Hoje tem gol dele, será? Me animei um pouquinho. Bora.